Tudo bom? Bom, senhoras e senhores, boa noite. Estamos iniciando mais uma noite, então, de Física 1. Hoje é o dia 24/9 e nós estamos de forma online, tá bom? Sejam todos bem-vindos. Espero que todos estejam ótimos e nós vamos dar, então, um seguimento ao que a gente iniciou, então, há algumas semanas no que se refere à Física 1. Tá certo, senhoras e senhores? Bom, pessoal, seguinte, qual que é o meu planejamento de hoje? Enquanto a turma ainda vai chegando, eu gostaria de complementar algumas informações referentes ao projeto, aos trabalhos, e a gente já tem alguma atividade ainda hoje que a gente já vai conseguir finalizar, tá bom? Pessoal, é o seguinte, deixa eu só minimizar minhas telas aqui, tá certo? Pessoal, tá tudo certinho com vocês? Tudo tranquilo? Carlos, tudo certo contigo? Sim, tá certo. Que bom. Léo, saudades de ti, Léo. Como é que tu tá? Tranquilo, Léo? Pessoal, seguinte. Tudo bom? Boa noite, Adriano. Pessoal, é o seguinte. Então, o meu planejamento hoje é o seguinte. Eu vou comentar, então, sobre o projeto. Vou comentar sobre os trabalhos. E também nós vamos finalizar a nossa aceleração em uma dimensão. Aí na próxima aula nós corrigimos todas as listas de exercícios, vamos fazer a prova na outra semana, tá certo? E a gente volta, depois da avaliação, atividade grau A, com vetores. E aí a gente começa, em uma aula, ou meia aula, a gente consegue finalizar vetores, e a gente começa, então, movimento em 3D, tá bom? Então, com isso, nós vamos dar seguimento à nossa disciplina de Física 1, tá certo? Espero que todos estejam ótimos e vamos dar seguimento, tá certo? Pessoal, é o seguinte, em relação ao projeto, não sei se todos vocês viram, mas eu postei lá no Moodle o projeto, tá? Tá lá embaixo do plano de ensino e também eu postei na aula de hoje. Se vocês verem lá, tá o projeto para apresentação no final do semestre. Pessoal, é o seguinte, tem alguém que não tem grupo ainda? Sim ou não, pessoal? Oi? Tem alguém que não tem grupo ainda? Eu quem? Vamos lá. Eduardo, olha só, manda o teu WhatsApp aí, meu amigo, que é a Nicole, que é a dona do grupo aí da Física 1, vai te adicionar, tá bom? Nicole, que é a chefe do grupo. Né, Nicole? Olha só, então o Eduardo aí mandou. Pessoal, é o seguinte, além do Eduardo, teve mais alguém que me questionou sobre o projeto, tá? Eu vou tirar uns 5, 10 minutinhos para falar sobre o projeto na aula de hoje e o que eu ia falar? E também eu vou comentar com vocês, então, a prova que nós vamos ter daqui a 2 semanas, tá? Atividade grau A. Certo, pessoal? Então, vamos lá. Além do Eduardo, tem mais alguém que não tem grupo? Pessoal, quem que é o responsável pelo grupo aí, por favor, adiciona o Eduardo no grupo aí, por favor, tá? Miguel, tá por aí ou não? Miguel, adiciona o Eduardo no grupo, por favor, pode ser? Excelente, obrigado aí. Ronaldo, tu também não tem nenhum grupo, Ronaldo? Manda o teu WhatsApp aí pro pessoal, pro Miguel adicionar no grupo, por favor. Tá? Vamos lá, quem mais não tem grupo ainda, pessoal? Ô, Silvestre, também não tá no grupo. Manda o teu WhatsApp aí, Silvestre. Ronaldo, já mandou? Silvestre, manda o teu WhatsApp aí, por favor.
Show de bola, Ronaldo. Valeu, obrigado. Silvestre, manda aí. Tem grupo, Silvestre, ou não? Tem grupo para fazer ou não, Silvestre? Grupo para fazer o trabalho no final do semestre. A Débora tá por aí. A Débora me deu um oi. A Débora vai... Tá, ótimo. Débora e Paz, por favor, adiciona os meus colegas aí, por favor, tá? O Silvestre, o Ronaldo e o... quem mais? O Eduardo. Tá, obrigado, Débora. Um ponto para a Débora. Pessoal, é o seguinte. Em relação ao projeto, no final do semestre, deixa eu só recapitular aqui para vocês o que nós vamos... como que vai ser o nosso cronograma, tá bom? Deixa eu só voltar aqui. Pessoal, é o seguinte, em relação ao nosso cronograma, está sendo da seguinte forma, tá, pessoal? Deixa eu só abrir aqui e eu já vou compartilhar com vocês, tá bom? Tá, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Tá? Pessoal, é o seguinte, em relação ao nosso cronograma, está sendo da seguinte forma, tá certo? Olha aqui, ó. Então, deixa eu só ir circulando aqui para vocês. Então, a primeira semana que foi a introdução, que foi realizada, então, na primeira semana de agosto, demos um ok aqui. A segunda semana, que foi a lista de exercício, nós já finalizamos também. A terceira semana, nós estávamos determinando, então, posição, trajetória, movimento, tá bom? Também demos ok. Se vocês perceberem, o dia 27/8, nós também vimos isso, melhor dizendo, já vimos também algumas listas de exercícios. E se vocês perceberem, hoje é o dia 24 de setembro, tá bom? Pelo nosso cronograma, meus amigos, era para nós estarmos vendo, então, movimento em 2 e em 3 dimensões, tá bom? 3D, movimento 3D, 2D e 3D. No entanto, nós temos algumas aulas aí defasadas, tá bom? Não é problema, tá, pessoal? Fiquem tranquilos que nós vamos vencer todo o conteúdo. No entanto, se vocês perceberem, o dia 8 de outubro, que vai ser daqui a 2 quintas-feiras, nós vamos ter a nossa avaliação grau A, tá bom? Então, pessoal, se programe, então, para o dia 8/10, tá bom? 8/10, uma quinta-feira, para fazer a avaliação grau A. Como que vai funcionar a avaliação grau A, pessoal? Como ocorreu em outros momentos, ela vai ser de forma online, tá bom? Então, vocês vão ter que responder os questionamentos online. O Pá já me questionou na aula passada se vai ter cálculo. Vai ter cálculo, tá, pessoal? Eu vou deixar, então, uma aba lá para vocês desenvolverem o cálculo e colocarem o resultado do cálculo, tá bom? Então é o seguinte, vai ser aproximadamente 10 questões para vocês fazerem durante 3 horas. Como que vai funcionar, então, pessoal? Durante essas 3 horas, no momento que vocês iniciarem, então, a realização da atividade grau A, vocês não podem mais interromper. Então, iniciou uma vez, não pode finalizar ou até mesmo deixar para fazer amanhã, tá bom? Iniciou, tem que completar durante 3 horas. Não completou durante 3 horas, ele é finalizado, tá bom? Então, existe uma contagem regressiva de 3 horas, 2 horas e 59, 2 horas e 58, e ele vai chegando até zerar. No momento que ele zerar, não tem mais como realizar a avaliação grau A. Tá bom, meus amigos? Então, eu sugiro para vocês, quando forem fazer a avaliação grau A, inicie e disponibilize de um tempo de pelo menos 3 horas, tá bom? Então, se vocês vão fazer na quinta-feira à noite, disponibilize das 7 da noite até as 10 da noite para vocês fazerem a avaliação grau A. Um dos questionamentos que ocorreu a aula passada, que eu ainda não consegui conversar ainda com o coordenador de curso, o professor William, é o seguinte: eu vou tentar, então, disponibilizar para vocês a avaliação grau A
vou tentar disponibilizar para você já na terça-feira à noite, tá? Então, aliás, na terça-feira de manhã eu já vou tentar disponibilizar, então, a avaliação grau A. Ah, por que, professor, vai ser disponibilizado antes? Se caso alguém não tiver internet disponível na quinta-feira à noite, não vai ser prejudicado, tá? Então, vocês vão ter que disponibilizar na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira, 3 horas de um desses dias para vocês realizarem a avaliação grau A, tá bom? E com isso, vocês vão garantir, então, a nota de grau A. Certo, meus amigos? Então, é o seguinte, disponibilize, então, 3 horas para fazer essa avaliação grau A. Um fator muito importante, Kátia, eu vou pensar, então, se nós vamos iniciar, então, na terça-feira e vai até na quinta-feira à noite, ou se nós vamos iniciar na quarta-feira e vai até na sexta-feira à noite, tá bom, Kátia? Mas eu vou tentar disponibilizar no mínimo 3 dias para vocês, tá bom? 3 dias. Se caso alguém não conseguir fazer um dia, tem outros dias para fazer, tá bom? Quem levantou a mão aí? Por favor. Oi. Israel. Fala, Israel. Não, eu ia perguntar se poderia ser diferente da quinta até o sábado, porque às vezes mais pessoas acho que têm aula durante a semana todos os dias, né? Sim. Daqui um pouco. Eu sempre faço no sábado de manhã as provas. Né? É verdade, seria bem melhor. Quem que falou é verdade, hein? Juliana, mas eu entrei com o computador do meu namorado. Ai, 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 Tô Juliana. com outro nome. Menos um ponto para ti, Juliana. Brincadeira. Foi mal. Ah, Brincadeira. Pessoal, é o seguinte, olha só, vamos verificar, eu vou verificar isso aí com o coordenador do curso. Eu não vejo problema nós iniciarmos na quarta-feira e finalizarmos no sábado até as 23h59, tá bom? Não vejo nenhum problema. Vou trabalhar com o coordenador para que isso ocorra, tá bom? Então, vou trabalhar para que vocês tenham esse prazo disponível no sábado de manhã e no sábado à tarde para realizar a avaliação de física. Certo, meus amigos? Não vejo nenhum problema e vou trabalhar com isso, tá bom? No semestre passado, quando a gente fazia aula com o William, ele deixava a semana inteira aberta. A semana inteira? Mas o professor ele é muito bom, né, Andressa? É o William, no caso. Tá bom, eu vou verificar, Andressa, se é possível, e conforme a orientação do professor William, como ele já trabalhou com vocês dessa forma no semestre passado, eu não vejo nenhum problema, tá bom? Não vejo nenhum problema. Então, eu vou trabalhar com isso. O que ele me orientar, eu vou argumentar ele da disponibilidade de vocês, e aí eu vou tentar trabalhar num prazo maior, tá, Andressa? Tá bom. Fica bom para ti? Não, sim, é só um comentário, né, que falou que ia falar com ele, mas ele fazia dessa forma. Ótimo, mas sem problema, tá? Não vejo nenhum problema a gente fazer dessa forma, tá certo? Pessoal, é o seguinte, estudem, não é porque vocês vão fazer de forma online que daqui a pouco vocês, não é preciso estudar, ou daqui a pouco nós damos um jeito. Não, pessoal, estudem, porque eu gosto de... os meus alunos vão ser engenheiros de qualidade. Então, eu gosto de pegar no pé de vocês, eu gosto de fazer que vocês estudem, eu gosto de dar coisas complexas. Por quê? Vocês são engenheiros. Engenheiros pensam diferente. Então, e não vejo nenhum problema, tá, pessoal? Vocês pensarem diferente, porque vocês serão engenheiros mecânicos, engenheiros civis, e aí eu acho que nada melhor que um profissional de qualidade que tem um nome muito forte no mercado, sendo meu aluno, eu ficaria muito feliz. Então, pessoal, estude, tá? Porque vai ser muito interessante a prova naquela semana, e vocês não podem deixar de fazer para garantir a nota de vocês e assim por diante. Certo, meus amigos? Então é o seguinte, daqui a 2 semanas, tá bom? Então, recapitulando. Daqui a 2 semanas, então hoje é o dia 24, tá bom? Hoje nós vamos ver, então, a parte de aceleração ainda 1D, e aí nós vamos fazer uma lista de exercícios que nós vamos corrigir a próxima semana, tá bom? Que é a nona semana. E aí, nós corrigimos a lista de exercícios na próxima semana, tiramos algumas dúvidas que tem, e aí nós vamos para o dia 8/10 para a nossa avaliação grau A. Certo, pessoal?
Alguém tem alguma coisa a declarar ou questionar? Ah, bem no teu aniversário, Valdir. É bom para tirar um 10, né, meu amigo? Isso aí. Excelente. Pessoal, é o seguinte. Depois nós vamos comemorar, Valdir, depois da prova. Todo mundo está convidado aí para passar lá, fazer um drive-thru na casa do Valdir, pegar um pedaço de churrasco e comer na sua casa, tá bom? Pessoal, como eu comentei para vocês, se caso nós voltarmos e estiver tudo perfeito até dezembro, nós vamos reunir aí costelão por minha conta, né, Paz? Se tudo der certo e for favorável à aglomeração, o costelão por minha conta. Né, Paz? Aí sim. Então vamos lá. Desde que todo mundo passe, né? Se um não conseguir aprovação, aí está desacordado, Rafael Paz. Mas esses teus acordos aí, eu vou te contar um negócio também, né? Brincadeira. Não. O churrasco por minha conta se nós voltarmos, tá, meu amigo? Beleza. Só para lembrar, Oi? o Paz também tá devendo um churrasco porque ele virou pai. Só para lembrar. Ah, verdade. Parabéns, hein, Paz? Não nasceu ainda. Quando que vai ser, Paz? Final do mês que vem. Ah, parabéns, então, antecipado, Paz. Tá? Valeu, obrigado. Pessoal, A seguinte. gente vai estar junto aí ainda no final do mês que vem. É isso aí. Então tá. Pessoal, alguém tem alguma coisa a declarar aí? Sim ou não? Dito isso, então, ó, pessoal, hoje é a 8ª semana, tá? Nós vamos finalizar, então, a aceleração. Na próxima semana, nós vamos corrigir uma lista de exercício e tirar as dúvidas. E aí, na 10ª semana, que vai ser o dia 8/10, avaliação grau A. Certo, meus amigos? Então, é o seguinte. Dito isso, vamos lá. Falar sobre o projeto, tá bom? Projeto, pessoal, é o seguinte. Quem ainda não pegou o projeto, teve alguns ainda que me mandaram o WhatsApp dizendo, professor, a gente não está tendo acesso à internet durante a tua disciplina. Então, é o seguinte, pessoal. O projeto vai ser da seguinte forma. O projeto, então, vai ter que ser apresentado o dia 3/12, melhor dizendo, tá bom? Vai ser... O grupo, ele é formado de quantas pessoas, Débora? Lembra? 4? 4 integrantes? Pessoal, me ajuda aí. Quantos integrantes é o grupo? Sim, era 4. Nossa é de 4 pessoas. Isso, 4 integrantes, então, tá bom? E é o seguinte, como é que funciona, pessoal? É da seguinte forma, 4 integrantes, vocês vão ter 10 minutos para fazer a apresentação de vocês, tá bom? Tem que estar linkada alguma coisa relacionada à física 1, tá bom? Velocidade, potência, momento linear, momento angular, força, inércia, temperatura, termômetro, alguma coisa relacionada à física 1, tá bom? Então é o seguinte, pessoal. Esse projeto, então, vai ser apresentado dia 3/12, praticamente quase a nossa última aula antes da avaliação grau B. Vocês vão ter 10 minutos para fazer a apresentação de forma online. Se nós já retornarmos, então, de forma presencial, vai ser de forma presencial, mas eu acredito que nós não vamos retornar até dezembro de forma presencial. No entanto, vai ser da seguinte forma, meus amigos. Vocês vão ter que elaborar um projeto, então, entre 1.000 a 1.500 palavras, isso aí dá uma página e meia, tá bom? Referente à física 1. Como que funciona isso, pessoal? Não é necessário vocês executarem o projeto, tá bom? Por que eu estou cobrando um projeto de vocês? Tá certo? Na FTEC, nós temos uma visão diferenciada das outras instituições, tá? Vocês vão trabalhar com um projeto grande parte da vida de vocês, tá bom? Então, é melhor que vocês vão se habituando com projetos, por quê? Vai chegar um momento da vida de vocês, quem não trabalhou com projetos vai ter que trabalhar com projetos, tá bom? Seja em física, seja na engenharia, seja em qual for, vocês vão trabalhar com projetos. Então, a gente já está formatando
a visão de vocês para que vocês cheguem na frente trabalhando com projetos, tá bom? Então, não é necessário que esse projeto seja executado. No entanto, o tema é livre, tá, meus amigos? O tema é livre, desde que esteja voltado aos conhecimentos da Física 1, tá certo? Então, uma das funções mais importantes, pessoal, é que vocês tentem fazer mais na área de conhecimento de vocês, tá? Quem faz mecânica, tenta puxar para mecânica. Quem faz civil, faz para civil. Ah, professor, mas eu não consegui um grupo da mecânica, como é que eu faço? Faz com a civil, não tem problema, tá? Mas cada um tente fazer relacionado à sua área de formação. Se não for possível, paciência, tá, meus amigos? Como eu falei para vocês, o tema é livre, tá? Mas o mais importante é que vocês tentem explanar a área técnica do experimento de vocês e os conhecimentos de física, seja eles os conceitos, conhecimentos, cálculos e assim por diante, tá bom? Então, como eu comentei para você, já dei vários exemplos relacionados aos projetos nas aulas anteriores, tá? Usem da imaginação de vocês. E se caso vocês dizem assim, professor, como que a gente pode utilizar daqui a pouco a Física 1 para determinação desse nosso projeto aqui? Pessoal, tente me passar essas informações que eu vou tentar relacionar alguma coisa com a área de vocês, tá bom? Então é o seguinte, que mais? Então, olha só, pessoal, vocês vão ter um problema a analisar, tá bom? E esse problema, pessoal, vai ser relacionado, então, se quem vai fazer mecânica, se existe ou não um equipamento similar, se é da civil, se já existe algum projeto similar, tá certo? Vocês têm que responder essas perguntas, tá? Se a aplicação do projeto vai trazer benefícios. Professor, nós vamos trabalhar dilatação relacionada a um novo tipo de concreto, tá? Do cimento Portland com tanto de mistura e assim por diante. Pessoal, trabalhem isso e vamos ver o que esse projeto vai trazer de benefícios para nosso conhecimento, tá bom? Que mais? Quais foram os conceitos físicos utilizados, então, para desenvolver o projeto? Tá bom? Essa é mais uma das respostas que vocês vão ter que responder. Se for equipamento, vocês têm que colocar uma foto no projeto, tá? Se não for equipamento e for um tipo de material, vocês têm que também inserir no projeto. Então, pessoal, o que eu vou avaliar nesse projeto? Tá? A relevância, a abordagem de vocês, tanto do conhecimento técnico como o conhecimento da área de física, tá bom? Então, é isso que eu vou abordar. Lembrando, pessoal, esse projeto, juntamente com os trabalhos, eu não tenho certeza, mas acho que a nota vai ser... até vamos ver aqui, ó. Vamos ver quanto que vai ser a nota do projeto, tá, pessoal? Deixa eu ver bem certinho aqui e eu já falo para vocês, tá? O projeto e os trabalhos, as listas de exercícios vão valer 5 pontos, tá bom? 5 pontos. Então, pessoal, digo para vocês, façam os trabalhos e façam o projeto, tá? Metade da nota de vocês vai estar relacionado ao trabalho e os projetos, tá bom? Então, não deixem de fazer. Pessoal, alguém ficou com alguma dúvida? Sim ou não, pessoal? Sim ou não? Não? Pessoal, se tiverem alguma dúvida, me chame aí e a gente passa mais detalhadamente sobre o projeto, tá bom? Pessoal, seguinte, em relação aos trabalhos, deixa eu falar a seguinte forma para vocês, tá? Pessoal, o trabalho 1, que foi aquele trabalho relacionado às medidas, logo aquela primeira lista de exercícios, que foi na segunda semana que nós estávamos trabalhando Física 1, todos vocês tiraram um ponto, tá bom? Todos vocês que estavam presentes na sala tiraram um ponto, tá bom? Agora é o seguinte, o trabalho 2, que estava relacionado à posição, à velocidade média, esse, pessoal, nem todos fizeram, tá bom? Quem não fez o trabalho 2,
Diogo, Fabiano, Kathleen Maria Kowalski, a Kathleen não fez. O Marcos Vinícius também não fez o trabalho 2, que é o trabalho de velocidade média e trajetória, posição, tá bom? Lembra aquele trabalho, pessoal, que o sujeito estava andando com o carro a tantos quilômetros, daqui a pouco faltou gasolina, foi caminhando até o posto, voltou? É esse trabalho aí, tá? Então é o seguinte, quem não fez esse trabalho? Marcos Vinícius Fonseca, Kathleen Maria Damascena, Fabiano Carneiro Bandeira e o Diogo dos Santos, tá bom? Então, esses, pessoal, infelizmente não tem outra opção, mas eu sugiro, pessoal, façam os trabalhos. Não fez, pessoal? Professor, Oi. meu nome é Guilherme, você consegue verificar se eu te enviei? Guilherme, sobrenome Guilherme? Soares de Lima. Sim, os dois estão aqui, tá, Guilherme? Pessoal, Ok. o trabalho 2, que foi da semana passada, que é o de aceleração, tá bom? De aceleração que nós corrigimos a semana passada aqui. Assis Siqueira Neto não fez. Se caso um de vocês fizeram, pessoal, e me mandou por e-mail ou pelo Moodle, me notifique que eu vou verificar se eu recebi ou não, tá? Mas o Assis Siqueira, eu verifiquei 2, 3 vezes, não recebi. O Diogo eu também não recebi. O Fabiano Carneiro eu também não recebi. O Juliano Rafael Pereira eu também não recebi o segundo trabalho, aquele da aceleração. Não recebi. A Kathleen Maria também não recebi. E o Marcos Vinícius não recebi. Wagner, também não recebi o teu segundo tá, Wagner? Pessoal, é isso, tá? Então, o Wagner, o Marcos Vinícius, a Kathleen, o Juliano, o Fabiano, o Diogo e o Assis não recebi o segundo trabalho da semana passada. Certo, meus amigos? Certo? Ô, Rodinei, Oi. tira uma dúvida, então, já são um total de 3 pontos ou 2? Tô meio confuso aqui. 3 pontos. Só que é o seguinte, Paz, nós vamos ter mais a lista de exercício hoje, que vai somar os 3 pontos, tá bom? Ah, tá. Tudo no total vai totalizar os 3 pontos, então. 3 pontos. Ah, okay. Olha só. Quem já fez os 2 trabalhos, pessoal, e vai fazer o terceiro, a probabilidade de apresentar ou ter 3 pontos é muito alta, tá bom? Quem já tem errado alguma coisinha? Mesmo tendo errado alguma coisinha, eu vou descontar algumas coisas, mas vai estar próximo a 3 pontos, tá bom? Ok. Então, pessoal, se puxe nos trabalhos, faça os trabalhos, tá? Ah, mas quem fez errado, é óbvio que não vai tirar a pontuação máxima, mas eu vou tentar considerar o máximo da pontuação, tá, meus amigos? Pessoal, esses nomes que eu falei para vocês, tem alguém que vai querer me notificar dizendo que entregou, ou até mesmo me mandou por e-mail, alguma coisa assim, que eu vou dar uma olhada, pessoal, tá? Então, se caso vocês quiserem, recapitulem depois o nosso vídeo que vai estar lá no Moodle, e com isso vocês vão saber quem não entregou os trabalhos, tá? Certo, meus amigos? Vamos, então, para o nosso conteúdo de hoje? Vamos? Então, é o seguinte, deixa eu só voltar aqui. Então, vamos lá, deixa eu só... Tudo certo, pessoal? Vamos, então, para o nosso conteúdo, tá? Então, é o seguinte. Então, a semana passada nós estávamos vendo aceleração, tá? Nós estávamos vendo aceleração. Nós vimos alguns cálculos de aceleração, tá bom? Depois nós chegamos na seguinte conclusão, então, da aceleração, segundo o gráfico, né? Vai ter um momento que a aceleração vai ser positiva. Nesse topo aqui, então, nós temos... Deixa eu só colocar, então, a nossa caneta. Então, nós temos a aceleração positiva, aceleração positiva. Nesse ponto aqui, a aceleração vai ser igual a 0, tá bom? Nós temos o máximo de velocidade. E depois começa a decair a nossa aceleração, que é o momento de frenagem, tá bom?
Momento de frenagem. Que mais, pessoal? Depois nós vimos, então, o gráfico X em função do tempo. Nós vimos as deduções das fórmulas. Então, a fórmula da velocidade igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Pessoal, se for uma aceleração de frenagem, o que muda nesta equação? Passo. Pessoal, se for um processo de frenagem, o que muda nessa equação? Fica negativo, senhor? Isso. Quem falou? Eu, Nicole. Nicole, 1 ponto para ti, tá, Nicole? Valeu. Cobre no final do semestre, tá, Nicole? É isso aí. Se for frenagem, então vai ficar negativo esse sinal aqui, tá bom, meus amigos? Então, todas as equações, quando for aceleração ou processo de frenagem, ou desaceleração, melhor dizendo, este sinal aqui vai ser negativo. Então, nós vimos a nossa primeira equação, que é V igual a VO mais AT, onde nós não temos, então, a posição do objeto, do corpo, da partícula, ou seja, quando nós não estamos interessados na posição e nós queremos saber qual que é a velocidade inicial, final ou até mesmo o tempo, numa aceleração constante, nós utilizamos esta fórmula, tá bom? Depois nós chegamos à segunda equação, onde nós vamos relacionar, então, a posição. Lembrando, pessoal, se for processo de frenagem, este sinal aqui, ele é negativo, tá bom? Então, nesse caso aqui é processo de frenagem, onde nós queremos determinar, então, a posição, aonde nós não temos a velocidade final, tá bom? Então, se nós queremos determinar qual é a variação de posição ou a posição da partícula, quando considera-se uma velocidade inicial numa aceleração constante, num tempo qualquer, nós podemos utilizar, então, esta equação, tá bom? E na prática, vocês vão ver que vai se tornar mais fácil. Então, o que acontece, pessoal? Se vocês perceberem, a posição vai variar ao longo do tempo numa velocidade constante, tá bom? Se vocês perceberem, a nossa velocidade é constante para uma posição que está sendo variada ao longo do tempo. Se a velocidade é constante, a nossa aceleração também é constante, tá certo? Então, aqui nós estamos trabalhando com a aceleração constante, tá certo? E, por fim, nós chegamos, então, na equação de Torricelli, né? Torricelli. A equação de Torricelli, então, nós temos a velocidade final, que é igual à velocidade inicial, mais 2 vezes a aceleração pela variação da posição, tá bom? Se vocês perceberem essa equação, ela é somente válida para a aceleração constante. O que nós não temos nessa equação, Nicole? Não tem o tempo. Boa, não temos o tempo. Então, nesse caso aqui, esta equação de Torricelli aqui, é quando nós temos, então, queremos uma variação de velocidade, uma variação de posição, numa aceleração constante, sem determinarmos o tempo, tá bom? Se caso no exercício surgiu o tempo e tem que determinar um tempo qualquer, uma velocidade final, nós vamos utilizar, então, esta equação aqui, depois que nós determinarmos o tempo, aqui, através dessa variação, ou seja, aceleração, velocidade inicial, final, nós vamos colocar nesta equação aqui para determinar, então, outras variáveis determinar as outras variáveis do nosso interesse, tá bom? Também fizemos um exercício bem simplesinho aqui, tá certo? Que mais? Chegamos nessa equação aqui, aonde nós vamos ter, então, uma variação da posição em relação à variação da velocidade em função do tempo, onde nós não temos o quê? A aceleração, certo? Então, nós não queremos determinar, então, nesse caso aqui, não queremos encontrar qualquer uma dessas variáveis aqui, e não utilizamos, então, a aceleração, tá certo, pessoal? E aí, nós chegamos, então, não sei se nós fizemos esse exercício aqui, mas é o seguinte, suponhamos que o ciclista, então, nós já fizemos isso aqui, ele dirige, então,
para o leste, ao longo de uma cidade do Rio Grande do Sul, acelera, então, esse exercício que nós já fizemos, tá, pessoal? Nós chegamos à seguinte conclusão, tá? Nós determinamos, então, a posição, para um tempo qualquer lá, depois determinamos a velocidade para o tempo 2 segundos, tá certo? E, por fim, nós achamos a posição final quando ele tem uma velocidade final x, tá certo? Então, nós podemos utilizar essa equação aqui, ou até mesmo essa equação aqui, e como a matemática é física exata, tem que dar o mesmo valor, tá bom? Então, chegamos a 55 metros. Também falei para vocês, esse exercício que nós até fizemos no quadro. Então, por exemplo, se nós temos uma posição de t ao quadrado mais 4t menos 4t mais 3, então nós podemos fazer o gráfico, podemos calcular a velocidade e a aceleração para qualquer tempo. Bom, ali falou até 4 segundos. Nós chegamos a fazer esse exercício, Nicole? Acredito que sim, né? Ou não? Eu não estou lembrada, senhor. Não está lembrada? Acho que a gente não fez. Vamos fazer esse exercício aqui bem rapidinho, pessoal? Pode ser? Então, vamos lá. Olha só. Então, nós temos que determinar, então, fazer o gráfico da posição até 4 segundos. Tá certo? Deixa eu abrir o meu Excel aqui e daí nós vamos fazer através do Excel. Então, vai ser 4t, aliás, t ao quadrado menos 4. Deixa eu só colocar a equação aqui. X vai ser igual a t ao quadrado menos 4t mais 3. Mais 3. Então, aqui está a equação. Deixa eu compartilhar com vocês. Então, nós temos que achar, então, a posição até 4 segundos, tá bom? Então, olha só, pessoal. Então, está aqui a nossa equação, certo? Então, olha só, nós temos que fazer para 0 segundos. Então, aqui vai ser tempo. Aqui vai ser para 0 segundo, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos e 4 segundos. E, posteriormente, nós temos que construir o gráfico, né, Nicole? Então, olha só, vai ser igual o tempo elevado ao quadrado, menos 4 vezes o tempo, mais 3. Então, olha só, pessoal. 0 ao quadrado, menos 4t, mais 3. Então, para o tempo igual a 0 segundos, pessoal, vamos fazer o seguinte. Faça esse exercício aí, e depois eu corrijo aqui. Senão vai ficar muito fácil, né? Eu vou fazer todos os exercícios. Deixa eu apresentar aqui para vocês. Faço aí, pessoal. E se vocês tiverem dúvida, me pergunte, tá bom? Vamos lá. Faço o seguinte, pessoal. Faço o A e o B. Valdir, faz aí, Valdir. Pessoal, façam tanto no caderno ou no Excel e achem o gráfico e aí me mostrem aí se vocês conseguiram fazer, tá, pessoal? Até o gráfico aí já está o gráfico do A já está aqui do lado, ó, pessoal. Tente ver se vocês encontram esse gráfico aqui. Tá? Façam no Excel ou na mão e tentem encontrar esse gráfico, tá bom?
Pessoal, vocês estão fazendo? Sim. Excelente, obrigado aí. Ô, senhor, tu pode me mostrar o teu Excel rapidinho? Sim, senhorita, mostro sim. Tá conseguindo o meu ou não, Nicole? Não apareceu, tá? Ainda tá no exercício. Vou te mostrar aqui. Ali onde tá o 13 é o deslocamento? Aqui é o deslocamento, a posição. Posição. Isso, posição. Isso. Então tá, senhor. Excelente. Se tudo der certo, a gente voltar rápido, aí nós vamos fazer isso aí no MATLAB. Uma grande vantagem que a FTEC tem, pessoal, quando voltar à normalidade, vocês vão ver que quem faz engenharia vai ser muito legal, porque vai ter bastante prática, vai ter bastante laboratório, e com isso vocês conseguem manipular os softwares que existem hoje e ajudam muito a nossa vida, tá bom? Então, não vou deixar vocês craque no MATLAB quando nós retomarmos a forma normal, mas eu vou tentar explanar para vocês um pouco do meu conhecimento. E, professor? Fala. Como é que é o laboratório da FTEC ali? Em termos de física, você está falando ou laboratório de informática? E da parte de física? De física, nós temos bastante coisa, assim, de física 1, eletricidade, dilatação, tá? Nós temos bastante coisa, assim. Vai dar para nós fazer bastante coisa na prática. Algumas coisas nós vamos fazer aqui no meu laboratório, tá? Nas próximas aulas, eu já vou apresentar algumas coisas para vocês aqui. Eu vou mostrar para vocês que nem sempre aquilo que a gente vê na prática, na física, é somente aquilo que a gente vê, pode ser utilizado de outras formas. Se vocês até quiserem questionar o Paz, aí o Paz já conhece aqui. Paz, você acreditava que dava para utilizar física e cálculo naquilo que eu te mostrei aqui no laboratório, Paz? É bem bacana ali. A experiência foi bem legal. Mas lembra aqui que a gente usa bastante física para calcular as coisas aqui, impacto, força, deformação. Então, é uma das formas que nós utilizamos a física para mensurar conforto. Tô precisando de uma palmilha aí, eu vou lá, Rodinei, fazer uma para mim. Bem. Não, aí, professor, eu só achei o maquinário ali da FTEC bem antigo, né? Em que sentido? Quem está falando? É o Fábulo. Fábulo? Em que sentido, Fábulo? Na parte das máquinas ali, tipo, além de ser velhas, tem bem poucas, né? Não, é que sabe o que é? Geralmente, você está falando das máquinas de compressão, essas coisas? Uhum. Tá, é o seguinte, não tem muita variação, fica tranquilo, tá, meu amigo? Porque o que acontece? Geralmente as máquinas, elas são todas um padrão único, tá? A única coisa que talvez as mais atuais teriam é só um sensor a mais, alguma coisa do gênero, tá? E vou ser bem sincero para ti, Fábulo, eu até prefiro que seja esse tipo de máquina, por quê? Eu vou te dar um exemplo. Nós aqui na FTEC em Novo Hamburgo, nós temos uma máquina que eu acredito que ela é de compressão na forma analógica. Ela não é digital, tá? Então, o que está acontecendo? Você está vendo o negócio comprimindo e tu está vendo o ponteiro andando. Então, você pode fazer toda a manipulação e entender o processo de forma mais real possível, tá bom? Se você tivesse uma máquina cheia de sensores, você não teria toda essa informação que você visualmente vendo
um relógio analógico mostrando, tá bom? Mas fica tranquilo que não tem muita variação, tá, meu amigo? Ah, não, tá bem, valeu. E até assim, Fábio, se tu daqui a pouco quiser ter uma aula, quando voltar tudo à normalidade, com daqui a pouco algum equipamento que tenha sensores, tanto na FTEC em Porto Alegre quanto em Bento, existem outros equipamentos, não são similares a esse nosso, tanto Bento quanto Porto Alegre, eles não são, nenhum deles é similar. Então, se caso você quiser complementar o teu conhecimento, não vai ter nenhum problema, tá, meu amigo? Ah, tá bem, tem. Perfeito. Não tem problema, tá? Pessoal, conseguiram fazer ou não? Nicole? Eu tô no tempo 1 ainda, senhor. Tô calculando aqui. Nicole, faz no Excel. Vamos fazer no Excel para ser rapidinho, tá? É que eu não sei mexer muito bem no Excel, daí eu tô fazendo. Eu tô botando meus resultados ali. Tá, eu vou te ajudar, tá, Nicole? Vamos fazer no Excel e eu te ajudo, tá? Onde é que tá o Excel? Aqui. Aqui, ó. Então, vamos lá. Nicole, é o seguinte. Então, olha só. Como que você vai montar o teu... Nicole e os demais colegas. Como que você vai montar a tua fórmula no Excel, tá? Então, ó, esse aqui, pessoal, é a equação que tá lá no exercício, né? Que é o quê? A posição vai ser igual o tempo elevado ao quadrado menos 4 vezes o tempo mais 3. Bom? Então é o seguinte aqui, pessoal. Vamos lá. Como que nós vamos resolver? Então vai ser igual o quê? Nós vamos igual. O tempo vai ser aqui, ó, 0. O 0 é o quê? 0 elevado ao quadrado. Menos, olha aqui, ó, menos 4 vezes o quê? Vezes o tempo. Onde é que está o tempo? O tempo está aqui. Vezes 0 mais 3. O Excel ele vai respeitar as regras de operação, tá bom? Em alguns casos, quando tiver muitas fórmulas ali, aí é interessante vocês separarem por parênteses, tá certo? Por parênteses, vocês conseguem separar e também determinar o que vem antes e o que vem depois, tá certo, pessoal? Então, nesse caso aqui, se vocês perceberem, somente tem o quê? Tem elevado ao quadrado, multiplicação e mais. Então, o que acontece? O Excel vai respeitar 0 elevado ao quadrado, menos 4 vezes o 3, depois ele vai somar com o 3, tá certo? Então, vamos lá. Esse aqui vai dar 3. Tá? Então, esse primeiro, o exercício número 1, letra A, vai ser 3. Por quê? Ele vai elevar o 0 ao quadrado, menos 4 vezes 3, mais 3. Tá bom? Então, olha só aqui, pessoal. O que vai acontecer? Se nós pegarmos aqui, bem no vértice aqui, e arrastar até no último, o que ele vai fazer? Ele vai fazer para o 1, para o 2, para o 3 e para o 4. Então, aqui nós temos o tempo e aqui nós temos a posição. Como que nós vamos fazer o gráfico, Nicole? Então, nós viemos aqui, selecionamos os dois, viemos inserir gráfico X e Y, tá? E simplesmente nós colocamos assim, ó, tá bom? E com isso, nós temos o nosso gráfico, então, da posição, tá? Posição em metros versus o tempo, que o tempo é em segundos. Certo, meus amigos? Então, está aqui o nosso gráfico. Ó. Quando o tempo for igual a 0, a posição é 3. Quando o tempo for meio, a posição é aproximadamente 1,5. Quando o tempo for 1, ele é 0. Quando o tempo for 2,
ele é menos 1, e assim por diante. Tá, meus amigos? Então, fizemos o gráfico da letra A. Agora, vamos fazer o gráfico. Deixa eu voltar aqui. E apresentar para vocês o segundo exercício, que é o do B, referente à mesma equação, tá? Agora, olha só, pessoal, fizemos o A, tá? O A nós já fizemos lá no Excel. Calcular V em função do tempo e a aceleração em função do tempo e os gráficos correspondentes para ambos, tá? Então, olha só, pessoal, qual que é a derivada de t ao quadrado menos 4t mais 3? Qual que é a derivada? Hein? 2t menos 4. Isso, 2t menos 4. Então, olha só, pessoal. É isso aí, 2t menos 4. Então, olha só. Então, aqui nós vamos calcular agora a velocidade. Então, se nós queremos calcular a velocidade, nós vamos derivar ela. Que a derivada vai ser de 2. Então, a velocidade vai ser igual a 2t menos 4. Tá aí, tá ok, pessoal? Então, olha só. De novo, aqui nós vamos ter o tempo. Aqui nós vamos ter a velocidade. Então, vamos lá. O tempo para 0, 1, 2, 3 e 4. Agora nós vamos calcular a velocidade. Vai ser igual a 2 vezes... Qual que é o tempo aqui no primeiro? O tempo 1, qual que é, Nicole? Oi, senhor. Qual que é o tempo 1 nessa equação? É o 0. Isso, vezes 0, menos 4. Então, achamos a primeira velocidade para o tempo igual a 4. Depois nós viemos aqui e arrastamos até o final. Tá? Então, olha só, pessoal, nós temos que fazer agora o gráfico da velocidade em função do tempo. Sim ou não? Então, se vocês perceberem, tá aqui, ó. Tá? Ele é um gráfico, então, deixa eu só formatar aqui para vocês. Então, vamos dizer que seja de 2 até menos 4, de 1 em 1. Tá? Se vocês perceberem, então, pessoal, ó, o gráfico ele é constante a aceleração, aliás, a velocidade. Então, a velocidade é constante. A velocidade é constante e para um tempo de tanto a tanto, tá, pessoal? De tanto a tanto. O que eu queria falar para vocês, tá, meus amigos? Que, nesse caso aqui, ó, para a velocidade igual a 0, aliás, para um tempo igual a 0, qual a velocidade faz? Menos 4? Boa, menos 4. Para um tempo de 1 segundo, qual é a velocidade? Menos 4. Se for um tempo de 10 segundos, qual vai ser a velocidade? Menos 4 também? Isso, menos 4. Então, nós estamos percebendo que a velocidade vai ser constante. E aí, a outra parte do exercício, ele estava pedindo a aceleração. Sim ou não? Qual que vai ser a equação aqui, então, da aceleração, meus amigos? A aceleração vai ser igual a... Eu acho que deu alguma coisa errada aí. Professor, Oi? A minha também não deu isso daí, não. eu não tô entendendo Ah, isso não. também. Porque 2 vezes 1 não vai dar. É verdade, é verdade. Eu coloquei 0 para todos. Boa. Olha aqui, ó. 2 vezes isso. Desculpa. Eu viajei. Melhorou ou não? Sim. Agora deu certo. Ah, bom. Quem me corrigiu aí, por favor?
primeiro foi o Peterson ali nos comentários, mas eu já estava abrindo aqui para falar também. Boa. Pessoal, eu não olhei os comentários, então me perdoem, tá? Então vamos lá, de novo, fazendo o gráfico aqui. Então, olha só. Tá aí, tá? Então, o que acontece? A velocidade, ela é linear, tá bom? Linear a velocidade. Então, olha só. Para uma posição 3 ir para a posição 0, a velocidade aumentou de quanto, pessoal? Oi? Oi? Olha só, ele estava na posição... De menos 4, ele foi para velocidade velocidade 4, isso? Ó, ele estava na velocidade... Ó, a minha pergunta foi o seguinte, para um tempo 0, ele estava na posição 3. Para um tempo 1, ele estava na posição 0. Qual que é a velocidade que ele aumentou ou diminuiu da posição do tempo 0 aliás, da posição 3 para a posição 0? Qual que foi o incremento da velocidade ou diminuição da velocidade? Olha, ele estava na posição 3 e ele foi para a posição 0. Quanto que incrementou ou diminuiu a velocidade? Se ele estava no tempo 0 e ele foi para o tempo 1, ele estava de 4, menos 4, ele foi para menos 2. Então, ele está sendo 2, o incremento da velocidade. Sim ou não? Sim ou não, pessoal? Sim. Sim. Ótimo, perfeito. Agora vamos lá. Outra parte do exercício, ele estava pedindo para calcular a aceleração, tá? Então, olha só. Se a velocidade é a derivada primeira da posição, a aceleração é a derivada segunda da posição. Então, o que nós temos que fazer? Derivar mais uma vez para encontrar a aceleração. Qual vai ser a equação, pessoal? 2. 2. Como é que vai ficar o gráfico, então? Para um tempo e uma aceleração. Aliás, é aceleração. Para um tempo 0, qual vai ser a aceleração? 2. Vai ser 2? Para um tempo 1, qual vai ser a aceleração? 2. Para um tempo 2, qual vai ser a aceleração? 2. Boa. Então, vamos lá. Para um tempo 3 e para um tempo 4, a aceleração sempre vai ser constante. Então, olha só. Aqui está o gráfico da aceleração. Certo, meus amigos? Certo? Ok? Todos conseguiram encontrar isso aí, pessoal? Oi? Sim. Perfeito. Excelente. Obrigado pelo feedback aí. Então, é o seguinte. Encontrando, então, a posição, a velocidade, a aceleração, a gente conseguiu finalizar aquela parte dos exercícios que se refere à aceleração. Tá bom? Então, meus amigos, é o seguinte. Como nós já vimos a aceleração, agora eu gostaria de apresentar para vocês outra parte que está bem relacionada ao movimento de aceleração, só que é outro tipo de análise, tá bom? Então, olha só, meus amigos. Então, se vocês perceberem, nós podemos também determinar a aceleração ou a aceleração de outra forma. E a aceleração ela pode ser determinada pela aceleração da gravidade, tá bom? Então, meus amigos, é o seguinte. Se nós olharmos, ou se nós analisarmos da seguinte forma, o que é que o professor está falando de análise de aceleração? Então, se vocês perceberem, todos os corpos em queda livre, eles estão sofrendo uma aceleração gravitacional, tá bom? Essa aceleração gravitacional, segundo os conceitos de Galileu, o que acontece? Se nós percebermos os conceitos de Aristóteles, ele dizia que, dependendo da massa, Aristóteles e Galileu, né,
dependendo da massa, era proporcional, então, à velocidade do corpo. Então, a força que iria atuar no corpo, melhor dizendo, ia ser proporcional à sua velocidade. Então, no caso aqui, ó, pessoal, se nós fôssemos comparar um apagador e uma folha de papel, tá? Se nós fôssemos comparar esses dois aqui, nós poderíamos dizer que qual vai cair antecipadamente no solo? O que vocês acham, pessoal? Eu sei que o papel vai demorar mais por causa do ar, né? Ele demora um pouco mais para cair. Isso. Então, o que acontece? Se nós olharmos aqui, os dois produtos, tanto o papel quanto o apagador, os dois estão sendo, estão sofrendo, melhor dizendo, a força gravitacional de 9,8. Então, esse conceito que foi relacionado, que a massa do objeto tem maior intensidade e com isso faz com que ele caia mais rápido, ele é de forma errônea. Por quê? Se os dois sofrem a mesma força gravitacional, a aceleração de ambos os objetos vão ser o mesmo. Então, quando nós soltamos esses dois aqui, vocês mesmos percebem no vídeo que o apagador ele tende a sofrer uma queda mais rápida quando comparado com o papel. E aí vocês poderiam dizer assim, professor, mas isso está relacionado à massa do apagador. Tá? Agora, olha só, pessoal. Se nós pegarmos dois papel A4, tá? Nós podemos dizer que os dois papel A4 têm a mesma massa. Sim ou não? Sim. Talvez seja uma leve variação. E se nós pegarmos um dos papéis e amassar ele e um outro papel, nós podemos dizer que os dois têm massas iguais, sim ou não? Os dois têm massas iguais. E nesse caso aqui, sim, nós vamos soltar eles. Vocês mesmos percebem no vídeo que um dos papéis cai muito mais rápido que o outro. A área? Isso. A resistência dele vai ser menor. Isso. Então, nesse caso aqui, pessoal, o que acontece? A interação ou a resistência que ambos os papéis vão ter vai ser dependente muito da sua área. Por quê? Nesse caso aqui, a área desse papel é muito menor que a área desse outro aqui. E o que acontece? A força resistiva que vai ocorrer nesse papel aqui é muito maior quando comparado com a bolinha. Então, ou seja, pessoal, ambos os papéis, eles sofrem força gravitacional, porque ambos estão em queda livre. No entanto, um deles, eles têm área de contato diferente. E, consequentemente, a bolinha vai cair muito mais rápido quando comparado com o outro papel. Então, olha só, pessoal. A força gravitacional, ela vai atrair, então, ambas partículas, desde que estejam em queda livre. Por quê, pessoal? Porque essa força gravitacional, ela age em todos os corpos, tá certo? E essa força gravitacional, se vocês perceberem, ela contribui por diversos fatores na nossa vida, tá bom? Então, isso eu vou também complementando durante a nossa disciplina, tá? E se vocês perceberem, então, quando nós estamos relacionando o papel com o apagador, nós podemos perceber que o apagador, se nós tivéssemos um olho mais calibrado, nós iríamos perceber que ambos estão sofrendo a força gravitacional. No entanto, essa área de contato e essa força resistiva, ela é diferente tanto para o apagador quanto para a folha de papel. E com isso, por isso que a gente percebe que o apagador tende a cair mais rápido, tá bom? No entanto, a força gravitacional é a mesma para o papel, tanto
o papel quanto a folha aberta, quanto para a folha aberta e a bolinha. Ou seja, a força gravitacional é 9,8, arredondando, né? Então, nós poderíamos muito bem medir a força gravitacional, tá? De diversas formas. Nós poderíamos calcular através de um pêndulo, tá bom? Através do ciclo de um pêndulo e todos os cálculos aqui. Então, quando ele desse um período ali do pêndulo, nós poderíamos calcular a força gravitacional. Entre outros fatores, nós poderíamos calcular a força gravitacional. Então, o que eu queria falar para vocês? Que a força gravitacional, ela atua em corpo em queda livre, tá certo? Então, nos corpos em queda livre, a força gravitacional vai agir de forma constante. Então, se o leitor arremessasse um objeto para cima, nós iríamos perceber esse objeto indo, vai ter um certo momento que nós vamos ver que a aceleração vai ser zero, ela vai mudar de direção e ela vai cair novamente, tá bom? Então, olha só, para ter a altura máxima, nós precisamos ter aceleração zero. Se a aceleração zero, onde nenhuma das forças estão atuando, nós vamos ter a altura máxima do nosso objeto, tá bom? Então, olha só, se nós arremessássemos o objeto para cima ou para baixo, pudesse, de alguma forma, eliminar o efeito do ar sobre esse objeto, o que nós iríamos observar? Que esse objeto sofre uma aceleração constante para baixo, a qual nós chamamos, então, de aceleração em queda livre. Então, olha só, pessoal, se eu joguei esse objeto para cima, então, no momento que eu estou jogando ele para cima, eu vou ter a força gravitacional atuando. Essa força gravitacional vai estar para cima ou para baixo, Nicole? Ela vai estar direcionada para cima ou para baixo, quando eu estou jogando a minha bolinha para cima? Vai estar para cima? A força gravitacional é sempre para baixo. Uhum. Mas a minha velocidade está para cima. Ainda nós não vimos vetores, tá bom? Na próxima aula nós vamos ver vetores. Então, nós diríamos que a velocidade ela vai estar direcionada para cima e a nossa força gravitacional vai estar direcionada para baixo. Então, no momento que a bolinha está subindo, a força gravitacional vai ser negativa, tá? Porque é contra a força da gravidade. No momento que a bolinha está caindo, ela está no sentido da gravidade, então vai ser uma força gravitacional positiva. Isso nós vamos ver lá nos nossos gráficos, tá bom? Então, cujo módulo é representado, então, pela letra G de força gravitacional. Não sei se vocês lembram não sei se vocês lembram, na Fórmula 1, a força G atuando na cabeça do piloto? Sim ou não? Sim. O que acontece? Existem 4 quadrantes lá na Fórmula 1, que dependendo de como o piloto está fazendo a curva, é como que a força G está atuando no capacete do piloto. Tá bom? E aí entra muitos fisioterapeutas, educadores físicos, preparadores físicos, para quê? Fortalecer alguma musculatura do piloto de Fórmula 1. Por quê? Se ele não fortalecer essa musculatura, imagina uma força de 2, 3 Gs, 5 Gs atuando na cabeça do piloto. Então, olha só, pessoal. Só um pouquinho, deixa eu achar aqui. Deixa eu achar aqui para vocês. Então, olha só, seria mais ou menos isso aqui, tá, meus amigos? Deixa eu só... Deixa eu só passar esse anúncio aqui do YouTube e eu já vou apresentar para vocês. Pessoal, imagine que se fosse o seguinte, ó. Aqui, então, nós temos o carrinho de Fórmula 1, tá? Então, olha só, aqui está a força G, ó, meus amigos, ó. Força G, ó. Olha quando ele foi fazer a curva, ó.
chega a 3, 4, 4, 1, ó, 5.1 Gs, tá? Vocês estão percebendo a intensidade, então? Professor, isso vai ser 5 vezes o peso dele? 5 vezes 1, 5 vezes alguma coisa. Se nós queremos saber, quem me perguntou isso? O Guilherme. Guilherme, se nós queremos saber qual é a intensidade, nós vamos ter que multiplicar por qual número, Guilherme? Para. Desculpa, professor, não entendi. Ó, vamos supor, lá você viu que era 5 Gs. Lembra que tu viu ou não? 1G é 9,8. Boa, coisa Guilherme. dessa. Cara, tô feliz contigo. Olha só, se 1G é 9,81, 5 Gs vai ser quanto? E aí, Guilherme? Me ajuda aí. Só um pouquinho, senhor, vou abrir aqui. Faz aí. Pessoal, quem tá 9,80 é 84? Quanto que é? É 9,81 vezes 49,5. Isso. Então, olha só. 49,05. 49. Então, vai ser 49 metros por segundo ao quadrado. Então, olha só, pessoal. Se nós queremos saber... Se fosse uma em queda, né? Oi? Se fosse em queda, ou ele está sofrendo isso, no caso, na lateral... Olha uma só. força para lateral, isso? Olha só. Boa, agora sim, tu complementou certo. Ó, pensa aqui, ó. O cara tá dirigindo aqui, né? Daqui a pouco ele fez uma força G aqui. Tu tá me olhando aqui ou não? Tá me olhando? Não tá aparecendo. Não tá aparecendo aí? Não. Oi? Pessoal, vocês estão me vendo ou não? Não, não tá. Tá Tem aparecendo. que sair eu tô. voltar. Sim. Tu levantou o braço esquerdo, hein? Isso. Boa. Pessoal, olha só. Quem não tá me vendo, sai e volta aí novamente aí na sala. Ou quando... Fixa eu na janela aí, por favor. É o seguinte, deixa eu explicar para vocês. Olha só. Quando o piloto está dirigindo o carro, ele vai ter força G atuando para frente, quando ele freia o carro. Ele vai ter força G quando ele acelera o carro. Ele vai ter força G quando ele faz uma curva que tem intensidade do vento aqui e assim por diante. Suponhamos que eu tenho uma força G atuando na minha cabeça de 5 Gs, tá? É uma força contrária aqui na minha cabeça, tá? Cada vez que eu acelero o carro, a intensidade do vento e a propulsão do carro, ele vai gerar uma força G na minha cabeça de 5 Gs. Vocês falaram que era 49 metros por segundo ao quadrado, né? Então, o que acontece? Tem uma força atuando aqui na minha cabeça de 49 metros por segundo ao quadrado. É como se tivesse 49 numa distância puxando a minha cabeça por segundo ao quadrado. Vocês estão me entendendo? É como se fosse, tipo, o peso da cabeça da cabeça dele para baixo tivesse 5 vezes mais forte empurrando para o lado, isso? Mas não é para baixo, porque nesse caso ali do carrinho de Fórmula 1, eles falam... Eu digo o peso dela mesmo. Eles falam em G para não demonstrar valores muito altos. Então, por exemplo, por que a gente fala 1 quilo? Porque a gente não quer falar 1000 gramas. Tu tá me entendendo? Imagina tu chegar no açougue e dizer assim, eu quero 2000 gramas aí de filé mignon. Tu tá entendendo? Tu vai dizer 2 quilos. A mesma coisa é o seguinte, no carrinho de Fórmula 1, tu diz que você tem aplicado uma força de tantos Gs. Por quê? Sabe, se 1 G é 9,81, você vai pegar 9,81 metros por segundo ao quadrado, multiplicado por 5, tá bom?
É tipo assim, a cabeça dele pesa 5 quilos, por exemplo, tá? Está sendo aplicado 5G de forma lateral. A cabeça dele vai ter um peso que ele vai ter que compensar de 25 quilos, um exemplo, assim, meio... Não sei se você entendeu. Mas nós não podemos confundir massa com... Ó, eu vou te dar um exemplo. O teu carro, ele acelera de 0 a 100, vamos supor que ele faça 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Cada segundo ele vai percorrer 10 metros, tá? Tu tá me entendendo agora ou não? Ok, sim. Ele vai ter uma então, crescente, tipo, em 10... Em 1 segundo eu vou ter 10, 2 segundos eu vou ter 20, ele vai ser ao quadrado. Isso, vai ser sempre ao quadrado. O que acontece? Claro. Nesse caso aqui, ele vai ter 49 metros por segundo ao quadrado. Pensa que como se tivesse uma força atuando, se você deslocasse tua cabeça em 1 segundo, 49 metros. É uma força muito alta atuando na cabeça dele. Entendeu agora, Guilherme? Entendi. Eu tava meio por peso, assim. Isso, tá? Então é o seguinte, olha só, pessoal. Outro fator que eu faço aqui no laboratório direto, lembra que eu mostrei para vocês acelerômetro? Lembra que eu mostrei para vocês acelerômetro no celular? Sim. Aquele acelerômetro no celular, ele está dando metros por segundo ao quadrado. Vamos supor que, olha só, vamos supor que o professor Rudinei colocou o celular na cabeça dele e estava dirigindo o carro e aí ele colidiu o carro num poste, tá? Colidiu o carro num poste. Vamos supor que nessa colisão da minha cabeça no poste, eu tive uma desaceleração de 98 metros por segundo ao quadrado. Foi o que mediu aqui no meu acelerômetro, tá bom? 98 metros por segundo ao quadrado. Eu poderia dizer para vocês que eu tive, então, 10 Gs de impacto. Sim ou não? Sim. Por quê, pessoal? Oi? Me expliquem. Porque 10 vezes 9,8 daria esse valor que você falou. Sim, senhorita Kátia, é isso aí. Então, o que acontece, pessoal? Se na minha pancada que eu dei lá com o meu automóvel e gerou um impacto de 98 metros por segundo ao quadrado, e eu estou transformando de metros por segundo ao quadrado em G, 1G é 9,8 metros por segundo ao quadrado, então, se eu tenho 98, eu vou ter 10 Gs. Entendeu agora, Guilherme? Sim, senhor. Então, olha só. Se quando eu dei a pancada e o impacto foi 98 metros por segundo ao quadrado, então o que acontece? É como se eu deslocasse a minha cabeça, ou o meu corpo, ou seja o que for, 98 metros em 1 segundo. E aí eu vou sempre duplicando aquilo que tu falou. Tá bom? Certo, meu amigo? Então, olha só, pessoal. Okay. Perfeito. Vamos lá. Então, olha só. Cujo módulo, então, é representado pela letra G, e o valor dessa aceleração não depende das características do objeto, como massa, densidade, forma, e até mesmo para outros objetos. Então, olha só, olha o exemplo que eu estou trazendo aqui para vocês. Suponhamos que nós tivéssemos um vácuo aqui, na sala, nós tivemos um vácuo e nós tirássemos toda a resistência do ar num objeto, e nós largássemos uma bigorna ou uma maçã e uma pena, ambos cairiam na mesma taxa de aceleração. Tá certo? Vocês podem imaginar, é um negócio meio louco, tá? Mas é o seguinte, se nós retirarmos a resistência do ar, tá? Ambos vão cair na mesma intensidade. Certo, meus amigos? Então, é isso que vai acontecer na prática, tá? Outro caso aqui, ó, em geral, notamos que existem outras forças atuando. Como eu falei para vocês, existe a força resistiva do ar, tá?
se nós tirarmos a força resistível do ar, nós não precisamos, então, aliás, o objeto vai cair na mesma intensidade, tá? E aí, pessoal, aquelas equações que nós vimos anteriormente, nós vamos substituir aonde tem o A por G. Então, olha só, V igual a VO mais AT, não vai ser V igual a VO mais AT, vai ser V igual a VO mais GT. Tá bom? Por quê, meus amigos? Porque aonde tem A, nós vamos trocar por G de gravidade. Então, ó, deslocamento não vai mais ser deslocamento mais AT ao quadrado por 2. Vai ser deslocamento mais GT por 2. Por que aqui agora virou Y, pessoal, e não está mais X? Porque se nós olharmos o plano cartesiano, o eixo das abscissas é X e o eixo das ordenadas é Y. Como nós estamos trabalhando com queda livre, nós estamos dizendo que o eixo de Y é o eixo das ordenadas. Então, nós vamos trocar o X, que é no plano, por Y. Então, aqui onde que seria X igual a X0 mais VOT mais AT ao quadrado, para um eixo X, nós vamos trocar por Y. E aí, quando nós trocamos por Y, não vira mais A, e sim G. Então, se vocês perceberem, quando nós trabalhamos queda livre, aonde tem aceleração, nós vamos trocar por aceleração da gravidade. Tá bom, meus amigos? Então, olha só. Aceleração em queda livre, próximo, então, à superfície da Terra, ela é 9,81. 9,81. E o módulo dela, melhor dizendo, é só 9,8. Então, se nós queremos saber o módulo da gravidade, é sem o sinal. E com isso, ele vira, então, número inteiro sem o sinal, que vai ser para cima ou para baixo. Por exemplo, se o meu objeto está subindo, lá na equação vai ser negativo. Se o meu objeto está descendo, na minha equação vai ser positivo, tá bom? Então, se está no sentido da gravidade, a equação é positiva. Se está contra o sentido da gravidade, a equação é negativa. Então, olha aqui, meus amigos, ó. Se está no sentido da gravidade, é negativo. Se está a favor da gravidade, ele é positivo, tá bom? Então, é assim que funciona, tá certo, pessoal? Então, sentido da gravidade, negativo. Aliás, no sentido da gravidade, positivo. No sentido da gravidade, contra o sentido da gravidade, ele é negativo, tá certo? Pessoal, deixa eu só passar uma curiosidade para vocês. Vocês lembram quando o nosso ministro da Ciência e Tecnologia foi para o espaço? Sim ou não? Sim, é impossível de esquecer isso. Ele não deixa a gente esquecer. Olha só, teve algumas empresas que fizeram, então, pagaram, então, contribuíram, então, para a Agência Espacial Brasileira para mandar alguns equipamentos para fazer no espaço sem a ausência da gravidade. Então, o que acontece, pessoal? Lá foi mandado, o que eu me lembro, acho que sabão em pó, tá? Não lembro para que o sabão em pó. E teve outros equipamentos, outros produtos que foi mandado para a gravidade. Então, até mesmo algumas medicações, tá certo? Por quê, pessoal? Teve alguém de vocês aí que fez ciências materiais comigo, ó, o Marcelo Arnold está por aí, ele fez... o Marcelo Arnold não está aí, mas acho que o Peterson fez... O Peterson, a Débora e outros fizeram ciências materiais comigo. Olha só, pessoal. Quando nós largamos Quando nós largamos, por exemplo... Tem alguém de vocês que trabalha com EVA derramado aí ou não? Pessoal, tem alguém de vocês aí que, deixa eu dar outro exemplo, trabalha com solda?
solda oxigênio, acetileno. Pessoal, estou falando grego para vocês. Não tem ninguém que trabalha com solda. Para mim, isso aí eu não entendo nada, senhor. Ai, ai, ai. Na minha área, não. Eu também não, Rodinei. Também não. Não, tá. Eu não trabalho, mas eu conheço um pouco, professor. Tá. Eu também. Tá, eu vou dar um outro exemplo, pessoal. Vamos supor que... Boa, quem falou sim? Rosalvo, meu amigo. Olha só, eu não vou fazer nenhuma pergunta, tá, pessoal? Olha só. Suponhamos que vocês estão criando um cristal. Quem fez ciências materiais comigo sabe, quem não fez vai fazer e vai lembrar disso. O que acontece? Quando vocês derramam um cristal em uma peça, esse cristal ele vai pegar a direção da gravidade. Por quê? A ação da gravidade vai puxar os átomos para que eles fiquem funilados de uma certa forma, assim, ó. Então, é como se fosse assim, ó, tá? Os grãos vão ficar funilados dessa forma. Por quê? Pela ação da gravidade, meus amigos. Tá certo? Então, o que acontece? Então, os cristais, eles vão ser direcionados por causa da gravidade. Aonde que eu vou ter maior resistência mecânica? Nesse sentido da gravidade. Então, olha só. O pessoal, quando está derramando concreto, falei a linguagem de vocês, né? Sim. Aí sim. Boa, ótimo. Então, olha só. Quando o pessoal está derramando concreto, alguma coisa do gênero... Boa, Débora. Quando está derramando concreto, o que acontece? A probabilidade dos grãos do concreto serem no sentido da gravidade é muito alta, porque nós temos uma ação, uma força atuando. Então, o que acontece? Se nós olharmos o concreto e formos fazer uma análise no concreto, esta força, nesse sentido aqui, vai ter maior resistência do que na lateral. Por quê? Os grãos estão mais afunilados nesse sentido. Então, o que acontece? Quando você não tem ação da gravidade, vocês têm grãos mais homogêneos sem direcionamento. Então, por exemplo, se nós queremos fazer grão unidirecional sem ação da gravidade, nós podemos estar com um disco girando em alta velocidade e no momento que você larga uma gota de um metal, ele vai ser unidirecional. Então, naquele sentido, nós vamos ter maior resistência mecânica. Tá bom? Então, o que acontece? Então, é isso que o nosso ministro, alguns dos testes que ele fez foi no espaço sem a ausência da gravidade. Tá bom? Então, só para vocês terem ideia, a ausência da gravidade é tão cruel que os astronautas, quando eles estão no espaço, eles têm que caminhar em esteira com um cinto acoplado no quadril, e esse cinto acoplado no quadril existe molas acoplado na espaçonave. Por quê? Esse coeficiente da mola, que é o... Ai, me fugiu o nome agora. Coeficiente da mola. Elástico? Coeficiente elástico da mola, mas tem um nome lá. Como é que é o nome? Me fugiu o nome do cara. Coeficiente da mola. Me fugiu o nome do cara. Me desculpe, tá, pessoal? Oi? Hooke. Quem falou? Ronaldo. Boa, Ronaldo. Lá o Hooke, o coeficiente de Hooke, tá? H-O-O-K-E. Hooke. O coeficiente de Hooke da mola, ele tende a ter uma intensidade que puxa o astronauta para baixo para gerar uma força gravitacional próxima da Terra, tá bom? Então, o astronauta, quando vai para o espaço, eles têm esteira, que eles colocam o cinto na esteira dele, no quadril deles, e aí existe umas molas que puxam ele para baixo, que daí ele caminha na esteira para ele simular o 9,81 no espaço, tá certo?
Por que ele tem que fazer isso, pessoal? Oi? Oi? Por que ele tem que fazer isso, simular a gravidade e caminhar no espaço simulando a gravidade? Por quê? Uma correção na resistência do corpo, osso, alguma coisa? Boa, Diego. Boa, meu amigo. Teve alguém de vocês que já quebrou uma perna, um braço? Sim ou não? Que teve que engessar? Sim ou não? Eu já. Paz. Sim. O que tu fraturou, meu amigo? O pulso. Não pulso? sei o nome do osso. Tá, não tem problema. Débora, tu fraturou o que, Débora? Fala pra mim. Oi, Débora, fraturou o quê? Fala pra mim, por favor. Tá, vamos dar um exemplo o dedo do pé. E tu teve que engessar, Débora? Tu engessou ou não? Sim, ótimo. Débora, eu vou usar a Débora como cobaia agora, tá, Paz? Porque eu quero apresentar um negócio para vocês. Débora, quando você tirou o gesso, tu colocou um pé do lado do outro. O que você percebeu? Lembra ou não, Débora? Sensibilidade. Tu percebeu que um dos pés estava mais magro do que o outro? Sim ou não? Ótimo. A Débora não me deixa mentir sozinho. A Débora, nós combinamos com ela e ela sempre fala assim quando eu quero mentir. Brincadeira, tá, pessoal? O que acontece? Quando a gente não está tendo efeito piso, que é aquela pancada no solo, nós vamos perdendo massa óssea e massa muscular. Então, o que acontece? O astronauta, quando vai para o espaço e ele não caminha ou não simula a gravidade, quando ele volta para a Terra, se você pegar e dizer assim, astronauta Rudinei, fica em pé, eu vou ficar em pé, eu vou quebrar todos os meus ossos. Eu vou estar um amontoado no chão. Por quê? Eu vou perder a minha massa óssea e vai estar fragilizado. Então, a Débora, quando engessou o pé dela, e a Débora tirou o gesso, o que a Débora percebeu? E o meu pé está magro. Por que o pé da Débora estava magro? Porque a Débora não estava dando a pancada no solo. Então, o que acontece, pessoal? Por que criança... Desculpa eu fugir um pouco, mas eu estou falando sobre física, tá? Por que criança tende a pular com os 4, 5 anos até os 7, 8 anos? Por que, pessoal? Porque quando a criança é pequena, ela tem mais cartilagem. E a criança, quando começa a pular, pula daqui, pula de lá, e começa a saracutear. O saracutear é a linguagem daqui do sul, né? Ou não? Sim ou não, pessoal? Pessoal? Sim. Eu acho que sim. Bom, que bom. É porque lá no Paraná é saracutear, né? Não para quieto, a criança pula e tudo mais. Criança hiperativa é saracutear. Daí o que acontece? A criança pula, ela vai fortalecendo a estrutura óssea dela, porque ela está trocando cartilagem por ossos. Por isso que pés de crianças tem que ter muito cuidado, hein, Paz? Já sabe qual que é teu filho, Paz? Se é um menino ou uma menina? É uma menina. Uma menina. Paz, olha só. Toma muito cuidado com os pezinhos da tua filha, Paz. Por quê? Sim. A probabilidade de tu deformar os ossinhos dela quando é pequena é muito alta. Por quê? Ela tem mais cartilagem do que osso. E quando tem cartilagem, a minha orelha é cartilagem. Então, se eu ficar com a minha orelha assim, 1 semana, 2, 3 semanas, eu vou ter orelha de Dumbo, né? Sim. É ou não é? Vai chegar um momento que a minha orelha vai ficar assim. Porque a cartilagem vai se adaptar conforme está a minha orelha. Então, por isso que pés de criança tem que tomar muito cuidado quando comprar os calçados. Porque você pode formatar para o lado do bem ou o lado do mal. Tá bom? Sim. E aí o Paz vai dizer agora para mim, professor, a minha filha, professor,
eu assisti tuas aulas lá. Deixa eu filosofar um pouco aqui. Eu estou afim de filosofar hoje, tá? Vai lá, Professor, vai lá. Minha assisti... esposa está te escutando aqui. Boa. Como é que é o nome da tua esposa, rapaz? É Bárbara. Bárbara, prazer, Rudinei, tá, Bárbara? Prazer, tudo bem? Tudo bom. Bárbara, olha só. Deixa eu ver o que eu ia falar. Tá falando do pezinho. Do pezinho. Mas o que eu tava falando que eu esqueci? Para cuidar o tipo de calçado, porque... Sim. Boa, lembrei. Vamos supor, Bárbara, é o seguinte. Vamos supor que a tua filha chegou com 3 anos de idade e aí tu percebeu que ela foi lá no teu roupeiro, pegou no teu armário de calçados e pegou os teus sapatos de salto. E começou a andar nos teus calçados de salto e, mamãe, eu quero um calçado de salto. Olha só, pessoal. Curiosidade. A gente não recomenda calçado de salto para criança. Por quê? A probabilidade de você alterar toda a parte estrutural da criança é muito alta. Então, o que acontece? Crianças, quando estão na faixa de 3, 4 anos, a gente sugere um salto de até 1 centímetro. Mais do que isso já é prejudicial. Tá bom? Então, por que é prejudicial? Lembra que eu falei agora que a criança é mais cartilagem? Quando a criança está nos 7, 8 anos de idade, ela está trocando a cartilagem para ósseo, porque ela está virando mais para a fase adulta. Então, por isso que tem que tomar muito cuidado com criança, porque você pode setar para o lado do mal, o lado do bem ou do mal. Um outro exemplo bem rapidinho, que eu vou falar para vocês, quem tem filho, quem não tem, tome muito cuidado com o aparelho ortodôntico, com crianças, tá bom? Por quê? Você pode ajustar, eu sou anti-aparelho ortodôntico até uma certa idade. Por quê? Você pode alterar algumas estruturas da criança por causa do aparelho. O aparelho você vai ajustar. Então, conselhos de amigos, tá? Tá, meus amigos? Deixem para colocar o aparelho ortodôntico a partir dos 13, 14, 15 anos de idade. Tá bom? Certo? Certo. Pessoal, o que mais que eu ia falar para vocês? Então, é isso que a gravidade ocasiona. Então, a gravidade, ela não deixa nós perder a massa óssea. Mais uma dica aí para tua esposa, tá, Paz? Olha só. Tá ouvindo? Pode falar. Criança tem que deixar caminhar, tem que deixar utilizar o caminhar, brincar com os pés. Porque a criança nos primeiros anos de idade, até o primeiro ano mais ou menos, a criança, uma das formas da criança descobrir o mundo é levando na boca, tá? É levando na boca. Por isso que a criança pega qualquer coisa na boca. Porque ela tende a descobrir o mundo pela boca. Então, o que acontece? Ela vai pegar o calçadinho e vai levar na boca. Então, calçados têm que não ter substâncias restritas. Tá? Por quê? Substâncias restritas são danosas para o corpo. Tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Uma vez, eu fui no Paraguai, eu vou abrir meu coração hoje para vocês. Uma vez eu fui no Paraguai e comprei aquele correntão de prata. Aquele correntão de prata. Já deu risada, Passo, que tu já comprou, tá, meu amigo? Quem nunca comprou? Faz tempo. Olha só, pessoal, eu vou dar um exemplo para vocês. A Bárbara tá escutando, Bárbara? Tá sim, aqui. Tá escutando. Bárbara, a partir de agora, tu não aceite acessórios que não sejam ouro, tá? Boa, tá? Rodinei, daí tu me quebra, Rodinei. Isso, não Mas aceite. eu vou te dizer que a minha orelha, eu não posso usar brinco, bijuteria. A minha orelha eu fico infecciona. Só posso usar ouro. Mais um motivo, vendo, tá, né? Paz? Tá vendo onde é que eu fui amarrar meu bode, né? Aí eu fui no Paraguai, meus amigos, comprei aquele correntão de prata. E aí eu logo tinha começado a fazer o doutorado, não tão longe, há uns 10 anos atrás aproximadamente. E aí eu comecei a estudar. Vocês acreditam que aquele correntão de prata, a probabilidade de eu estar acumulando metais pesados danosos para o meu corpo era muito alta? Imagina. Então, o que acontece? Metais pesados, seja ele cádmio, chumbo, seja outros tipos de metais,
eles podem provocar câncer no futuro. Então, por isso que nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que a gente usa. Eu vou dar um outro exemplo e eu vou voltar para a aula, porque eu não quero fugir da minha aula, tá, pessoal? Roupas. Dependendo da confecção, eles tingem com excesso de um tipo de material lá que eu acredito que é chumbo. Tá? E se nós utilizamos o nosso soro, muitas vezes nós estamos absorvendo. Então, muitas doenças podem estar relacionadas com isso. Tá certo? Então, vamos tomar muito cuidado com o que nós estamos ingerindo ou usando. Tá? Então, a partir de agora, a Bárbara só vai pedir ouro 18 quilates para cima. Tá, Bárbara? Sim, só 18. O Rafa já sabe agora. Excelente. Não, Odinei, vou ter... Ó, semana que vem, se eu não estiver na aula, eu tô fazendo uma hora extra, tá? Boa. Olha só, e outro detalhe que eu queria falar para vocês é o seguinte: quem tem filhos, deixa os filhos brincar com os pés para fortalecer a musculatura óssea, a musculatura dos pés. Por que acontece? Tem uma tendência das nossas crianças atualmente terem pés planos, aquele arquinho plantar caído, que garante que o Paz usou botinha ortopédica, né, Paz? Não, eu... Não usou? Não. Mas Nunca eu tenho dois sobrinhos meus, que eles têm os pezinhos planos, eles não têm a conchinha, é muito estranho de comprar calçadinho, não tem o calcanhar também, não é muito estranho. Então, o que acontece? Eu sugiro para quem tem filhos, deixa brincar os filhos descalços na areia, deixa os filhos brincar com bolinhas, para tentar pegar as bolinhas com os pés, porque fortalecer a musculatura do pé. Porque hoje, as crianças atualmente, elas tendem a ter um pé plano. Por quê? Os pisos, eles são rígidos e planos. E as crianças são acostumadas a caminhar em apartamentos, em superfícies planas, pisos planos nas nossas casas. Então, deixa as crianças brincarem com areia, bolinhas e tudo mais para fortalecer. Lembrando que o arco ele fortalece até os 7 anos de idade. Pessoal, Oi? Só para tocar nesse assunto aí que se chama pé chato, né? No quartel, quando o pessoal entrava, os novatos, aí se tinha o pé chato, eles não poderiam servir, porque não ia aguentar o peso da mochila. Seria o amortecedor, né? E outro caso, Fábio, olha só o que tu falou, um dos fatores é isso. E outros fatores, sabe o que é? A probabilidade de ter lesão é muito mais alta, porque tu tem flacidez muscular. E com isso, a probabilidade... Então, o que acontece? Quando o cara pisa, ele desaba o arco plantar. Então, traz outros problemas, tá? Nem agilidade, né? A pessoa não tem. Eu conheço uma pessoa que quase não consegue andar. Imagina correr ou fazer alguma outra atividade, não consegue. Então, é meio delicado, tá, pessoal? Voltando à nossa aula. Então, o que eu queria falar para vocês? A gravidade contribui de diversos fatores, tá bom? Pessoal, vamos voltar para a aula, senão eu vou devagar aqui e nós vamos passar a noite toda aí devagar, tá? E eu começo a filosofar esses dias na disciplina de projetos, até me chamaram de político, tá? Né, Nicole? Coisa que não é legal. Comparado com político, né, Nicole? Por favor. Eu não sei os outros, senhor, mas eu entendo mais quando tu dá exemplo real, assim. Que bom. Que bom, Nicole. Então, olha só, pessoal. A gravidade, então, atuando na direção da gravidade... A equação, aliás, o movimento atuando na direção da gravidade, ele é positivo. Atuando contra a gravidade, ele é negativo. E aí, pessoal, é o seguinte. Por exemplo, na figura abaixo, o lançador, ele arremessa, então, uma bola de beisebol com a velocidade inicial de 12 metros por segundo. O que acontece? Quanto tempo a bola atinge a altura máxima? Nós podemos determinar qual que é a altura máxima alcançada pela bola, quanto tempo a bola leva para atingir 5 metros. Então, todos esses fatores, meus amigos, nós podemos determinar. Por exemplo, qual que é o tempo da bola, então, para atingir a posição máxima? 12 segundos. Aliás, 1,2 segundos. Qual que é a altura máxima da bola? 7,3 metros. Qual que vai ser qual que era a questão 3?
qual que é o tempo para ele atingir 5 metros? Vai ser, então, 1,9 e 0,53. Então, todos esses fatores, meus amigos, nós só alterando, então, gravidade por G, aliás, aceleração por G, nós achamos, então, todas essas variáveis, tá certo? Nos exercícios vai ficar mais fácil, tá, pessoal? E com isso, olha só que interessante aqui, ó. Nós podemos determinar todas as variáveis com a gravidade constante. Lembra que eu falei para vocês que a aceleração da gravidade é constante? Então, olha só, para um tempo de 0 segundos, aqui, ó, meus amigos, 0 segundos, tá? Então, olha só, 0 segundos ele vai estar a 0 metros, 0 de velocidade, mas vai ter uma força atuando de 9,8. A 1 segundo, ele vai estar 4,9, menos 4,9, a velocidade vai estar 9,8 e a aceleração vai ser menos 9,8. Aí, olha só, 2 segundos vai ser 19,6 negativo, menos 19,6 negativo. Mas a aceleração, se vocês perceberem, ela é sempre constante. Mas o que acontece? A velocidade, ela vai dobrando com o tempo. Então, o que acontece, pessoal? Nós podemos criar todas essas variáveis para nós analisarmos tempo por tempo, tá? Segundo por segundo e assim por diante. Meu Deus do céu, 10 para as 9, pessoal. Então, olha só, como que nós determinamos a nossa velocidade ou aceleração e assim por diante? Se nós temos aceleração, nós temos aceleração. O que é aceleração, pessoal? É a derivada da velocidade pelo tempo. Mas se nós isolarmos a derivada da velocidade, o que nós vamos ter? Multiplica cruzada aqui, ó. Nós vamos ter a aceleração multiplicado pela derivada do tempo, tá? O que é a derivada da velocidade? É velocidade inicial e velocidade final, tá? O que é o tempo aqui? É o tempo inicial e o tempo final, tá? O que é o tempo? O que é o tempo inicial e o tempo final? É um menos o outro, que é a derivada da velocidade. E olha só, se nós temos que é o final menos o inicial, o que é isso aqui? O que é isso aqui, meus amigos? Isso aqui não é a variação da velocidade? Então, se nós queremos encontrar a área aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer, então, a integral da velocidade da aceleração em função do tempo. Então, nós vamos fazer a integral da aceleração pelo tempo, nós vamos encontrar a velocidade aqui, que é a nossa área. Tá bom? Certo, pessoal? E se nós queremos encontrar a nossa posição, o que nós vamos fazer? Da mesma forma como nós fizemos aliás, na aceleração, nós vamos fazer com a velocidade. Então, se nós irmos derivando, nós vamos chegar nessa variação da posição, que é isso aqui, ó. Então, a variação da posição é a integral da velocidade pelo tempo. Então, se nós queremos saber a área da velocidade pelo tempo, nós vamos encontrar o quê? A posição do nosso objeto, tá certo? Então, vamos supor, pessoal, se nós tivéssemos a velocidade do nosso carrinho lá de Fórmula 1, a velocidade pelo tempo, o gráfico da velocidade lá do Lewis Hamilton, a velocidade do Lewis Hamilton, vamos supor que seja isso aqui, ó, a velocidade do Lewis Hamilton, tá? A velocidade do Lewis Hamilton no tempo total da pista, tá? Aqui está a velocidade e aqui está o tempo. Vamos supor que ele está aqui em Interlagos, tá? Ele saiu, acelerou. Quanto tempo leva para fazer toda a pista de Interlagos? 3 segundos, 2 segundos, mais ou menos, pessoal? Vamos dizer que seja 2 segundos, tá? 2 segundos aqui. 2 segundos. Se vocês pegarem e fazer a integral desta curva aqui, da velocidade pelo tempo, o que vocês vão encontrar? A área da aceleração? A área que vai ser, ó, eu tenho a velocidade pelo tempo. E se eu fizer a integral dessas duas, melhor dizendo, eu vou encontrar a posição. Ou seja, o que ele percorreu,
Tá certo? Certo, Diego? Certo, entendi. Então, vamos lá. Voltando aqui o nosso conteúdo. Então, olha só, pessoal. Se eu quero achar a minha posição, a minha variação de posição, o quanto eu percorri, eu vou fazer a integral da velocidade pelo tempo, do tempo zero até o tempo final. Qual que é o tempo zero? Desde o tempo que o Lewis Hamilton saiu até 2 segundos, que é o tempo total que ele percorreu na pista. Certo? Então, com isso, pessoal, nós vamos para a nossa lista de exercícios. Certo, pessoal? Vocês ficaram com alguma dúvida, meus amigos? Sim ou não? Por enquanto, não. Tá, agora nós vamos fazer o seguinte, pessoal. Eu vou disponibilizar uma lista de exercícios para vocês. Tá? Já estou colocando lá no Moodle. Se vocês entrarem lá, vocês vão encontrar a lista de exercícios, tá? São 11 exercícios, tá? Vamos trabalhar esses exercícios e nós vamos corrigir na próxima aula. Lembrando, pessoal, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Lembrando, olha só, aqui está o Moodle, tá, pessoal? Aqui está o Moodle da nossa aula de hoje, tá? Vocês acessaram aqui. Então é o seguinte, aqui está o projeto que eu expliquei no início da aula. Aqui está a lista de exercícios, tá? Aqui está a lista de exercícios, tá? Então, vocês entrem na lista de exercícios, são 10 ou 11 exercícios, vamos resolver até no final da aula e finalizar até quarta-feira da semana que vem. Assim que vocês finalizarem a lista de exercício, tirem foto da lista de exercício e submetam aqui, ó, pessoal, tá? Submetam aqui, ó. Tá certo? E aí, com isso, nós vamos... eu vou conseguir fazer mais uma avaliação de vocês antes da prova. Tá certo? Lembrando, o que vai cair na prova, pessoal? As listas de exercícios. Tá bom? Certo, pessoal? Desculpa, senhor. Deixa eu ver se eu entendi. A gente vai postar até quarta-feira à noite e na quinta a gente vai corrigir? Na quinta nós vamos corrigir. E aí, qualquer dúvida que vocês tenham, nós vamos tirar todas as dúvidas na quinta. Porque na outra quinta-feira, nós vamos ter a avaliação grau A. Certo, Nicole? Daí, como tu disse, tu vai liberar a prova na terça antes da aula, né? Eu acredito que sim. Eu tenho que conversar com o professor William, eu tenho resposta para vocês durante a semana, tá bom? Mas, por enquanto, antes de tu falar com ele, o prazo máximo vai ser na quinta. Não, mas eu vou conseguir uns dias, tá, Nicole? Fica tranquila, tá? Uns 2, 3 dias eu consigo, tá? Vocês não vão conseguir fazer a prova só na quinta, tá? 2 dias eu acredito que eu consigo, tá? Eu vou conseguir, tá? Então tá, era isso que eu queria saber. Certo, Nicole. Então tá. Pessoal, a lista de exercícios já disponibilizei no Moodle. Vamos começar a fazer até as 10 da noite. E aí eu fico com vocês no final de semana aí. Agora eu descobri que o Paz vai fazer serão no final de semana aí. Aí é melhor, porque daí a gente consegue trabalhar melhor a lista de exercícios, né, Paz? Certo, pessoal? Vamos lá, então, na lista de exercícios? É isso aí, Oi? O Paz tem grana. Eu tô sabendo. Quem é que falou isso? O Fábio. Eu não sou eu. Fábio. Quem dera. Pessoal, olha só. Vamos fazer a lista de exercícios no caderno. Tirem a foto e submetam lá no Moodle como vocês fizeram na vez passada, tá bom? Vale nota, tá, meus amigos? Essa é a quarta lista de exercícios, tá? Nós fizemos... Não, essa vai ser a terceira ou a quarta, eu não lembro, tá? Mas tá a lista de exercícios disponível. 3 pontos valendo, tá, pessoal? Certo, meus amigos? Se vocês têm alguma dúvida, tudo bem. Se vocês não têm, eu vou me despedir de vocês e eu vou ficar no chat para responder as dúvidas em relação à lista de exercícios, tá, meus amigos? Ô, Rodinei. Fala. Eu queria perguntar um negócio a respeito do trabalho aqui, de uma ideia que eu tenho. Pode ser Fala. aqui mesmo? Pode, Paz. Deixa eu só me despedir do pessoal aqui e eu fico com você mais um minuto, tá, Paz? Tá bom, beleza. Segura aí. Boa noite, prof. Boa noite. Tem mais alguém que tem alguma dúvida aí, pessoal? Sim ou não? Não?
Então, pessoal, eu me despeço de vocês até a semana que vem e eu fico aqui até as 10 da noite tirando as dúvidas de vocês referente à lista de exercícios, tá bom? Pessoal, boa noite, se cuide e bom final de semana para vocês aí a partir de sábado, tá bom? Tudo de bom. Tchau, tchau, pessoal.